4 de janeiro de 2021, eu tive também essas visões. Eu me vi assim olhar para o lado direito da minha casa, por cima da minha casa. Mas estava tudo tão cinza, não se via nada, estava tudo, essa visão foi quase a mesma anterior, do dia anterior. Mas estava tudo tomado pela chuva, tudo. Não dava para ver céu, não dava para ver mais nada, somente chuva, tudo escuro. Algum lugar a chuva vai dominar. Depois eu vi uma cidade, eu vi a construção, e em segundo era como se eu visse assim por cima, que eu estivesse assim no alto, eu estivesse vendo. Eu vi as construções, via a cidade grandona, bem ampla, e de repente foi surgindo assim, em segundo, começou a chover, a fazer ventos tão fortes. Eu via o vento assim, jogar as coisas para cima, eu via o vento arrancar, parecia que ele ia arrancar a árvore, quebrava galho, eu via galho de árvore suspenso, e eu via muitas coisas sendo lançadas pelo vento no ar. E muita chuva mesmo, assustador. Foi quando... E eu via outras coisas também, eu via essa cena e eu via notícia, mas eu não conseguia gravar tudo, conciliar tudo. Eu lembro que eu via assim, parte de Salvador, ventos e chuva. Eu não sei se a cena que eu estava vendo era o que vai acontecer em Salvador ou se é em outro lugar. Vamos aguardar para ver. Certamente... eu não tenho dúvida que virá à tona. Depois eu ouvi algo tenso também, muito tenso. Havia uma certa preocupação na voz que eu estava ouvindo. Eu me lembro que eu ouvi assim, na manhã, falou algo que eu não entendi, caixa d'água que desabou sobre Salvador. Vamos esperar para ver. Caixa d'água que desabou sobre Salvador. Então, algo vai acontecer seríssimo sobre água, sobre enchente, sobre essa caixa d'água aqui em Salvador. Depois eu me vi assim, depois eu vi uma igreja, ela não era grande, também não era pequenininha. As cadeiras estavam lotadas, estava tudo organizado, todo mundo sentado, mas tudo ali dentro era branco. O altar era branco, parede branca, as pessoas brancas, as cadeiras dessa cadeira normal, parecendo plástica branca, que usa em alguma igreja individual, que tem templos, mas que não tem muito recurso. Foi essas cadeiras brancas assim, juntinha, e estava lotada de gente sentada nas cadeiras, nas paredes dos lados tinha pessoas em pé. Eu via o pregador e via também umas 3 pessoas ou 4 como auxiliares ali na frente. Todo mundo completamente de branco. E de repente eu vi girar assim como se fosse uma câmera e me mostrou 2 pessoas assim, bem na quina, na primeira fileira, ouvindo o pregador. Essas 2 pessoas eu as tenho no meu contato de WhatsApp, eu vi o rosto delas, e uma estava até séria, com o braço estendido sobre alguém que estava do seu lado, e a outra normal. Então, como eu vi minha mente voltou, como eu vi essa igreja assim, eu creio que essas pessoas, eu não sei se serão arrebatadas ou se morrerão de morte natural, mas essas pessoas todas de branco, esse pregador, essas 2 pessoas que eu vi, que são contatos meus, Deus vai chamar, Deus vai levar para si, e certamente estarão em melhor lugar do que aqueles que ficarão aqui na terra. Todo mundo de branco assim nessa igreja está sendo transladado, transportado, né? Está sendo levadas para o Senhor. Não sei se arrebatada ou se de morte natural, mas Deus está as levando da terra. Depois eu via várias pessoas se despedindo. Eu via muita coisa sobre arrebatamento nesse dia. Muitas coisas. Eu não conseguia anotar tudo. Talvez Deus não deixasse eu anotar tudo. Não consegui. Mas eu via pessoas se despedindo da terra. Porque elas sabiam que Deus ia as levar.
e eu via algumas fazendo cartinhas. Eu via o envelope branco, bem branco, e pessoas, porque sabia que Deus ia as levar, elas estavam se escrevendo para os seus que ia ficar, para outras pessoas em geral. Ela estava se despedindo. E eu vi quando familiares abriam a cartinha e fazia e dizia o que aconteceu com elas, o que estava acontecendo, e alertando e agradecendo a algumas pessoas, algo sobrenatural. Minha mente voltou. Depois eu lembro assim, eu vi algo. Eu sei que muita gente aqui vai se confrontar, mas eu vi muitas pessoas, muita gente mesmo. Vi todos os pregadores do evangelho, conhecido da mídia, cantores, todo mundo. Eu via todo mundo assim, como se tivesse todo mundo reunido. Todos os líderes de ministério, via todo mundo. Foi quando eu vi um homem chegar próximo de mim com uma espécie assim, de folhinha, de calendário da virada de ano. E ele, nessa folhinha, havia em cada página, havia escrito de pregadores, de líderes. E era a respeito do que essas pessoas estavam dizendo no combate à pandemia, no combate a essa situação que nós estamos vivendo atual. E o que elas estavam incentivando, o que elas estavam fazendo, o que estava certo e o que não estava. Então essa pessoa me mostrava a foto e o dizer de cada uma delas e dizia assim, ó, ia passando a página para mim, mostrando a foto e mostrando a página. Aí dizia, está errado, e ia passando a página. Passou a seguinte, está errado. Então passou todo mundo, todos os líderes, todo mundo que você conhece, eu via passar. E essa pessoa dizia assim para mim, eu não consigo descrever essa pessoa, eu sei que era um homem que estava junto de mim. Ele me mostrava, eu só lembro do calendário, ele mostrando. Ele dizia, todos foram reprovados no combate à pandemia. E chegou, virou a página assim, e me disse assim, olha essa pessoa aqui, essa aqui. E quando eu olhei, era a foto do missionário R.R. Soares. E essa pessoa me disse assim, somente este, em parte, está certo. Aí me mostrou duas linhazinhas, que foi o que Soares fez, que estava certo no combate. Ele falou assim, isso aqui está certo, mas no demais ele também está errado. Todos estão errados. E continuou falando. De repente, aí quando ele falou isso, eu lembro assim, que eu falei assim, eu sabia, na visão mesmo, eu falei, eu sabia, eu estou falando, mas ninguém quer me dar ouvidos, ninguém quer escutar. E nesse instante, quando eu falei isso, com aquele tom assim de dar burro no vento com a mão, olhava para a cara das pessoas, as pessoas não gostavam do que eu dizia isso. E me olhavam, uns torciam o bico, outros viravam o rosto, outros faziam cara feia para mim. Foi quando eu vi um rapaz, um homem, levantar e dizer assim, você quer dizer que todos estão errados, só você está certa. Aí eu olhei para ele e só fiz bater assim no ombro dele, 3 tapinhas no ombro dele e fiz assim, eu só espero que Deus me honre sobre a face da terra. Foi quando minha mente voltou. Uma coisa é certa, a pandemia é algo apocalíptico, é algo do mundo sobrenatural. Só se combate algo do sobrenatural usando a fé em Deus. E foi a pior coisa que a Igreja de Cristo fez, foi acatar as leis e essas normas que foi implantada na pandemia. O inimigo roubou, infelizmente, todo mundo. E eu lembro agora que esse rapaz que estava com o calendário, esse homem, ele me disse assim, ó, tem alguns que até combate. Alguns estão até combatendo, mas combate errado. Não funciona assim. Não funciona. A nossa guerra não é contra o ser humano, é contra o poder das trevas. Quanto mais se acredita que a pandemia existe, quanto mais dá vazão para o que está acontecendo, mais o inimigo vai avançar e vai destruir mais gente.
Sabe de uma coisa? O milagre só acontece em nossas vidas quando a gente acredita. Também é isso, o mundo espiritual é assim. Então, se essa pandemia está no livro de Apocalipse, quanto mais você acreditar, mais ela vai se alastrar e vai destruir as pessoas. É por isso que desde o início, Deus tem me usado para falar com as pessoas, para não acatar essas leis, para não se curvar, mas encarar, ir para a rua marchar, porque a palavra diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a batalha é espiritual, a única coisa que tem que predominar é a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mas todo mundo acha que eu estou louca. Vamos aguardar para ver o que é que Deus vai fazer. Depois eu ouvi ainda muitas algazarras, muitas manobras e tramas. Era algo bem surdinoso. E eu lembro que eu ouvi falar assim, como se um homem falasse assim, neste início de aula, decreto-lei. Foi quando eu vi um painel. O painel estava enrolado como um rolo e alguém desenrolou. Quando deixou descer, o fundo era preto e estava escrito vários nomes. Tinha um bocado de coisa, assim como acontece com a outdoor de patrocinadores. Exatamente, um bocado de nome. Eu não sei se esse nome era nome de instituição de ensino, de pessoas que estavam planejando, eu não sei. Mas eu sei que era algo tão ruim, tão macabro, que eu me vi na visão, dizendo assim, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. A minha mente voltou. Então eu entendi que estão fazendo decreto-lei, estão tramando para fazer decreto-lei para obrigar as crianças só voltarem às aulas, os adolescentes, se elas estiverem vacinadas. Caso contrário, se as crianças não se vacinar ou os jovens não poderão se matricular. É um plano maligno tão grande, é uma pena que a Igreja de Cristo não tenha acordado, não tenha despertado para o que está acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos, que o Senhor nos guarde no livre da opressão do inimigo e dos homens malignos. Eu ouvi ainda muitas outras coisas, mas eu não consigo lembrar. Eu não consigo mais lembrar de tudo, mas eu lembro que ontem foi 4, era mais ou menos umas 13h30, mais ou menos isso. Minha mente foi tomada assim rapidinho e eu via uma cidade, um lugar, eu não sei se é uma cidade, um estado, mas era muito amplo, eu via de cima e estava coberto de água, suja de lama, de barro. Eu via as casas dentro da água, via carro, via árvore, via tudo dentro da água, via só os topos. Algo assustador. Eu vi ontem rapidinho a cena, ficou na minha mente. Eu falando com vocês agora, estou trazendo a cena à tona. É como se houvesse um tsunami, um furacão. As águas eram meio barrentas, muito suja. E eu via tudo tomado, eu via de cima, eu só via os topos, as árvores, as casas, topo de carro, e muito estava submerso. E muita destruição mesmo com essa enchente. Eu não sei se é um tsunami, um furacão ou enchente, mas algo avassalador vai acontecer. E ontem, nessa madrugada, no dia 5 de janeiro de 2020, eu via algo assim, pegando fogo, estourando por cima de uma cidade. Mas era o fogo assim, parecendo fogo de artifício. Eu não sei se é alguma explosão de algum lugar de fogo, mas eu via os fogos de artifício subindo, muitos fogos. Eu creio até que seja explosão em lugares desse tipo, que utilize esses artefatos. Depois eu vi uma pista, uma via, mas a pista, eu não sei se foi algum carro que tombou, alguma coisa, é algo desse tipo. Estava lotada de frutas, de legumes. É como se um carro tivesse tombado, tivesse arrastado com esse tipo de alimento, frutas. Eu via a estrada toda suja. Eu só via verduras, legumes na pista.
Eu creio que algum carro vai tombar, alguma coisa vai acontecer nessa pista. E eu vi algo também sobre a juventude se aliar, a juventude para não cair no engodo de Satanás, mas eu não consigo lembrar mais. Mas eu sei que vai acontecer alguma coisa envolvendo a juventude ultimamente. Essa semana vai acontecer alguma coisa envolvendo a juventude, nós saberemos. Depois eu lembro que eu vi algo assim. Ai, meu Deus. Eu vi, sabe, como se fosse a lua cheia, mas não era a lua, era um outro planeta. Quando a gente vai fazendo um download ou enviando um vídeo que vai passando a imagem assim, igualmente ia passando algo na frente, transparente, com umas bolinhas de sinais. Mas era um planeta similar ao planeta Terra. Era um planeta. E eu via o nome em inglês. E eu não sabia que nome era. Eu vi o nome em inglês. E algo estava acontecendo. E eu via muitos nomes, muitas coisas. Mas o planeta grande atrás. Alguma coisa eu não entendi. Eu não consegui entender nada. Estou tentando trazer aqui o que eu vi. Mas algo envolvendo esse planeta, a Lua, como tinha o nome em inglês, então alguma coisa envolvendo os Estados Unidos, Reinos Unidos, alguma coisa virá à tona e nós saberemos. Amados, eu estou tentando passar, porque algumas pessoas têm preguiça de ler, não lerem, e eu estou tentando mostrar. É uma pena que as pessoas não têm valorizado o que Deus tem feito ultimamente, não têm dado ouvido, não têm dado crédito, acham que eu sou louca, mas tudo o que eu tenho dito, eu tenho visto se cumprir diante dos meus olhos. Então, aguardemos para ver o que Deus vai fazer. Porque se é Deus que está me mostrando, se Ele é Deus e se eu pertenço a Ele, algo vai acontecer sobre a face da terra que vai abalar a estrutura humana. Vamos aguardar, porque Deus não muda, nele não há sombra de variação. Que Deus abençoe a todos e tenha misericórdia de todos nós.